Alô, você, queridos alunos de todo o Brasil, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo, assistindo a nossa videoaula no nosso canal Geografia em 10 Minutos. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas que nós estamos gravando sobre o tema Revoluções Industriais, exatamente. Essa revolução que iniciou na Inglaterra no século XVIII e daí foi se propagando para outras regiões do mundo. E aí veja você que nós estamos chegando agora na segunda Revolução Industrial. Observe que cada Revolução Industrial, uma grande transformação no espaço geográfico, nas relações de produção, nas relações de poder, na forma de trabalho, nas relações de trabalho, vão estar se intensificando. E a gente precisa ficar atento a esses fatos e acontecimentos, porque são eles que vão motivar as características de cada Revolução Industrial. E aí, nós vamos falar de hoje da segunda Revolução Industrial, onde o país que vai se destacar é os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos vai liderar a segunda Revolução Industrial. Verifique que a primeira foi no século XVIII e vai se estender até a primeira metade do século XIX. Do século XIX, então, a gente passa a ter a segunda Revolução Industrial. Veja que da primeira revolução para a segunda revolução, uma grande transformação ela vai acontecer. Então, eu tinha um modo de produção que era com auxílio de máquinas, ok, mas eram máquinas grandes, que geralmente absorviam um grande número de funcionários. Tinha ainda um processo de produção ainda muito limitado. Quando a gente parte para a segunda revolução industrial, o processo de produção vai se dar em larga escala e em série. Tanto é que quando você assiste aquele filme Tempos Modernos de Charles Chaplin, você evidencia muito bem o processo de produção feito em esteiras. Então, uma linha de produção que vai se constituir a partir das esteiras, ok? Mas veja bem, por que os Estados Unidos ele vai liderar a segunda revolução industrial? Esse é um ponto importante. O primeiro poço de petróleo que vai ser descoberto no mundo é no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ok? Então, os Estados Unidos, ele vai descobrir petróleo no estado da Pensilvânia e esse petróleo, ele vai impulsionar o que a gente chama de motores a combustão. Desse motor a combustão, nós vamos ver, então, o destaque para uma indústria que vai se destacar muito na segunda Revolução Industrial, que é justamente a indústria automobilística. E quando eu falo de indústria automobilística, então nós vamos lembrar de uma indústria automobilística muito conhecida por nós, chamada Ford, né? Do saudoso Henry Ford. Mas veja também que além do petróleo como fonte de energia, né? Como mecanismo que vai subsidiar o motor dos automóveis, os motores a combustão, nós temos aqui um grande avanço que agora é a eletricidade. Veja que as máquinas agora, elas vão ser ligadas apenas por um botão, né, voltado à eletricidade. Então a gente passa a ter uma produção bem mais rápida comparado ao que nós tínhamos na primeira Revolução Industrial. Bem, Henry Ford, ele vai testar um modelo de produção na sua indústria automobilística nos Estados Unidos, chamado de modelo de produção taylorista. Foi o seguinte, Henry Ford, dono da indústria automobilística Ford, ele vai contratar um engenheiro norte-americano chamado de Frederick Taylor e vai pedir a Taylor que desenvolva uma técnica que seja capaz de produzir veículos em maior quantidade, né? Uma produção em larga escala e em série. E aí, Frederick Taylor, ele vai dizer o seguinte, primeiro passo, precisamos ter galpões enormes. O processo de produção, ele tem que ser um espaço grande. Pode olhar aquelas fábricas antigas, o que elas mais tinham eram espaços de produção gigantescos, muito grandes. Você vai colocar também as máquinas todas alinhadas. E cada funcionário deveria realizar sua função com obediência e repetitividade. Essa é a principal característica do modelo de produção fordista, repetitividade e obediência. Então, nessa época, não precisava ter um trabalhador qualificado, com vários cursos, vários idiomas, saber manusear
várias técnicas, bastava que ele fosse obediente e repetitivo. Outro detalhe interessante, como eu já citei, os galpões eram enormes, tinha que haver estoque, porque apesar de estarmos produzindo em maior quantidade comparado à primeira Revolução Industrial, mas a produção ainda não era tão grande assim. Então havia a necessidade de estocar mercadoria. Outro detalhe, as máquinas eram muito grandes, ainda absorvia também muita mão de obra, mas você vai observar que elas não eram muito bem alinhadas. Então o desperdício de matéria-prima era muito grande. Continuava ainda com a jornada de trabalho árdua, continuava ainda com o trabalhador sendo explorado, as condições de trabalho não eram muito favoráveis à prática do trabalho e o trabalhador ele era bastante explorado, né? Isso tudo são características marcantes do modelo de produção fordista, que é também conhecido hoje como modelo de produção fordista ou taylorista, ou simplesmente conhecido como modelo de produção tradicional. Professor Davi, esse modelo caiu em desuso? Não. Esse modelo ele foi aplicado mais ou menos em 1920 e durou no mundo, sendo prioridade em muitas indústrias no mundo até a década de 80, né? Mas, em pleno século XXI, a gente observa que nós temos indústrias no mundo que elas conseguem conciliar um modelo mais flexível, que é o modelo que eu vou falar na terceira revolução industrial, então não perde essa nossa próxima videoaula. São 4 videoaulas falando sobre cada revolução industrial. É só você olhar lá no nosso canal, vai poder conferir, tirar suas dúvidas. Mas você vai observar que nesse modelo de produção aqui, você vai observar que esse processo de produção, ele ainda vai acontecer em países subdesenvolvidos. Então é muito comum você chegar numa fábrica, ver uma fábrica em um processo de produção ainda pautado no modelo fordista. Como também você pode ver uma fábrica que ela tem um modelo flexível e um modelo fordista. No processo de produção fordista, mas o setor de secretariado, gerência, já é nos moldes de uma indústria mais flexível. E você vai encontrar indústrias mais modernas, principalmente nos países desenvolvidos. Então, é um modelo de produção que perdeu muita força, mas que ainda se faz presente nos tempos de hoje, tá? Outro grande fator importante da segunda revolução industrial foi o avanço dos meios de transporte. Com a produção de veículos, houve a necessidade de expandir o sistema de transporte, até para que esses sistemas de transporte pudessem trafegar, não só transportando pessoas, como também mercadorias. E, por fim, o avanço do sistema de comunicação. Então, essa difusão do sistema de transporte e sistema de comunicação vão ser características marcantes da segunda revolução industrial, ok? Se você gostou da aula, deixe um like, deixe o seu joinha, deixe um comentário, divulga o nosso trabalho e até a nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre a terceira revolução industrial. Valeu? Fui!